continuidade à exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Chegamos agora no 4º capítulo, a partir do versículo 12 até o versículo 20. Carta de Paulo aos Gálatas, a partir do versículo 12 até o 20 do 4º capítulo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4º capítulo, do versículo 12 até o versículo 20. Muito bem, assim diz a palavra de Deus. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora, convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém. Queridos irmãos, a vida cristã, ela não é como uma corrida de 100 metros. A corrida de 100 metros é muito interessante. Uma corrida pequena, em certo sentido, e requer uma explosão muscular muito forte, muito grande. E ela termina também em pouco tempo. Mas a corrida cristã não é assim. A vida cristã, ela pode ser melhor comparada à nossa carreira que nos está proposta. Na verdade, é uma maratona, que é longa, que é exaustiva e que requer muita perseverança. Melhor dizendo, muita perseverança. Então, numa maratona, não adianta apenas começar bem. É necessário também terminar bem. E essa talvez seja a comparação melhor para pensar na carreira cristã, na vida cristã. É uma longa maratona que requer muito esforço e muita perseverança. E não apenas começar bem, mas é necessário também terminar bem. Nós lemos ainda agora o Atos capítulo 13. E por que nós incluímos esse capítulo na liturgia? Porque Atos capítulo 13 e capítulo 14 nos mostra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele acompanhado de Barnabé. Aliás, o capítulo 13 começa falando que estavam reunidos ali mestres, profetas, e o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a missão, para a pregação do Evangelho. E a primeira viagem missionária de Paulo é exatamente pregando o Evangelho e abrindo essas igrejas aqui da chamada região da Galácia. Por isso que nós pedimos que que lêssemos hoje no culto esse capítulo, porque nos ajuda a entender, nos mostra, nos revela como foi a fundação dessas igrejas aqui chamada da região da Galácia. Paulo, vocês perceberam que chega em Antioquia da Psídia. E o capítulo 13 fala exatamente de como foi essa pregação.
ele chega primeiramente na sinagoga e ele expõe o Antigo Testamento, mostrando como Deus então cumpriu as suas promessas enviando o Messias, que é Jesus Cristo, e os judeus então não haviam crido nele e o crucificaram. E encerra o capítulo 13 mostrando que agora ele estava indo para os gentios e os gentios estavam crendo. O versículo, vou ler mais uma vez, lá em Atos capítulo 13, os últimos versículos, versículo 48, diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então os gentios, ou seja, convertidos dentre os gentios, estavam ouvindo aquela pregação do Evangelho, a palavra de Deus, e se alegrando, e se regozijando, e glorificando a palavra de Deus. E todos os que foram destinados para a vida eterna estavam sendo salvos. E o último versículo do capítulo 13 diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então o capítulo 13 nos mostra que aqueles gentios da região da Galácia que estavam ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo estava abrindo seus corações e eles estavam se convertendo a Cristo Jesus. E o resultado disso, irmãos, é a alegria da salvação. Eles se alegravam na palavra, e eles se regozijavam a palavra e bendiziam a Deus. Então, esse foi, a partir dali, o apóstolo Paulo vai para outras regiões. Ele desce para Perge, Listra, que faziam parte também das cidades que faziam a parte da região da Galácia. Deixo como dever de casa para vocês a leitura do capítulo 14, e vai ajudar vocês a compreender muito mais como foi a fundação daquelas igrejas para quem Paulo está escrevendo agora no capítulo 4. Passado alguns anos, o que acontece? Esses gentios que se converteram a Cristo, que agora eram crentes em Cristo Jesus, estavam sendo perturbados por uns judeus, que Paulo chama de falsos irmãos, e estavam sendo perturbados com o que o apóstolo Paulo diz que era um falso evangelho. Agora judeus estavam se intrometendo no meio deles, falsos mestres, e dizendo assim: vocês precisam também praticar a circuncisão se querem ser salvos. Cristo é muito bom, mas se não guardarem o sábado, serão condenados. Se não guardarem o dia tal, se não praticarem a festividade tal da antiga aliança, vocês estarão perdidos. Então, esses chamados legalistas, judaizantes, estavam perturbando a igreja, estavam pervertendo o precioso evangelho, estavam tentando levar aqueles gentios que antes eram felizes no evangelho para a escravidão. Estavam abandonando Cristo, a graça, e correndo mais uma vez para se submeter à escravidão do pecado e da lei. E o apóstolo Paulo escreve esta carta. E as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas são palavras duras. Em alguns momentos, ele chama aqueles irmãos de insensatos. Capítulo 3, o versículo 1 diz assim: ó Gálatas insensatos. O apóstolo Paulo então está chamando aqueles irmãos de volta à sabedoria do evangelho. E ele então, com uma habilidade impressionante, de mestre que ele é, grande teólogo que ele é, ele começa a demonstrar que ele mesmo era um judeu, um dos maiores destaques do seu tempo da sua idade. Mas ele, quando conheceu a Cristo e a graça de Cristo, imediatamente abraçou a fé, pela fé, o Senhor Jesus Cristo e tudo o que Jesus é, e foi salvo pela graça. E a salvação não é por obras da lei, mas pela graça, mediante a fé. E Paulo, então, abre o Antigo Testamento e apresenta para aqueles irmãos o caso de Abraão, que também foi salvo pela graça, e mostra que quando a lei chega mais tarde, não chega para anular a promessa, mas para mostrar muito mais ainda a necessidade da promessa. A lei era como se fosse um aio, um pedagogo
para nos conduzir a Cristo. Estávamos numa situação infante debaixo da lei, mas agora chegou o período da maturidade, que é o período da graça, o período da liberdade que temos em Cristo Jesus. E não fazia sentido, não faz sentido abrir mão dessa liberdade para se submeter novamente à escravidão da lei. É isso que Paulo está falando, em resumo, nesta carta. Por isso que muitos teólogos chamam a carta que Paulo escreve aos Gálatas de a grande carta da liberdade cristã, que é essa liberdade preciosa, que é fruto da obra de Deus, da obra de Cristo Jesus, onde a promessa que foi feita a Abraão é que os gentios também receberiam a justificação pela graça mediante a fé. E Paulo, agora, meus irmãos, chega num momento muito interessante nesta carta. Até aqui, nós vimos um grande teólogo expondo a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Só que agora, nesses versículos que nós lemos, do versículo 12 ao 20 do 4º capítulo, nós estamos nos deparando não com o grande teólogo Paulo, mas com o sofrido coração do pastor Paulo. E nós entramos aqui num texto, estamos diante de uma passagem, meus irmãos, onde há muito sentimento, onde ele abre o coração dele e ele faz apelos, e ele faz perguntas para tentar tocar na consciência daqueles irmãos. Ele faz exortações, admoestações, e no finalzinho desses versículos que nós lemos, ele faz um tremendo desabafo. Ele diz: eu estou perplexo, eu estou abismado com o que vocês estão fazendo. Eu estou abismado porque vocês antes eram escravos da falsa religião, serviam a falsos deuses deste mundo, e agora vocês conheceram a Cristo, mas estão agora saindo de Cristo para um legalismo que também é uma falsa religião, que também faz parte dos rudimentos fracos e pobres que antes vocês também serviam. Vocês estão abandonando Cristo, vocês estão apostatando, vocês estão se desviando da verdade. E Paulo então escreve com profundo sentimento, com profunda paixão, com profundo amor, para tentar mais uma vez convencê-los a voltar para o caminho do Evangelho. E é esse texto que nós temos hoje, um texto que, se nós lermos com cuidado, nós vamos poder ouvir o coração pastoral batendo forte, um coração de um pastor que ama o Evangelho e que está muito preocupado, entristecido, porque os seus filhos na fé estão se desviando, estão dando ouvidos para bajuladores, para falsos mestres, e ele está com o coração profundamente apertado. Eu quero olhar com vocês para esse texto. Em primeiro lugar, vamos olhar para a súplica que ele faz, para o apelo que ele faz, e depois nós vamos olhar para uma lembrança muito interessante que ele cita. E aí vamos avançar um pouquinho e perceber duas perguntas que ele faz também para os irmãos da Galácia. Depois, as admoestações, as exortações, e por fim, o desabafo que ele faz. Prestem atenção, vamos começar pela súplica, pelo apelo. O apelo do apóstolo Paulo, versículo 12, diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Isso aqui é o apelo que ele faz. Sejam como eu sou, porque eu fui como vocês são. E isso é um pouco difícil de interpretar isso. Tentar entender o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui nessa expressão é realmente um grande desafio. Mas quando a gente olha para a própria carta e para o próprio contexto que esse versículo está, nós podemos perceber e imaginar que o apóstolo Paulo, quando diz assim, sede como eu sou, está se referindo ao fato de que ele lançou fora o judaísmo com seu legalismo e se submeteu ao evangelho da liberdade.
Sede como eu sou significa dizer: por que vocês estão voltando à escravidão e abandonando a verdadeira liberdade em Cristo Jesus? Então, sejam como eu sou, porque eu morri para a lei. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que a mim mesmo se entregou por mim porque me amou. O apóstolo Paulo está dizendo, então, abracem o evangelho que eu abracei e preguei para vocês. Ele está dizendo, então, que ele abriu mão da religião legalista, e ele está olhando nos olhos das suas ovelhas e dizendo assim: façam como eu fiz, sejam como eu sou, abracem o Cristo que eu amo, que preguei para vocês. Mas ele continua dizendo também, porque também eu sou como vós. Isso aqui é muito fantástico, porque quando o apóstolo Paulo chegou na região da Galácia, ele se fez como um gentil. Ele, que era judeu, abraçou aquele povo com amor e entrou em suas casas e comeu com eles e pregou o evangelho com eles. Ele foi como eles foram, ele se tornou como eles. Ele abriu mão do judaísmo e daquele ranço, daquela perspectiva do passado, onde um judeu jamais entraria na casa de um gentil. Mas ele, como foi chamado para pregar o evangelho para os gentios, anunciar o evangelho para aqueles irmãos, ele foi como eles. Ele entrou na casa deles, ele os abraçou, ele os amou, ele se tornou como eles. E vejam, lembrem que um dia o apóstolo Paulo foi hipócrita, Pedro foi hipócrita, e o apóstolo Paulo o repreendeu publicamente, exatamente porque Pedro não queria ser como eles. Ele foi como eles. Isso é lindo demais. Um líder, um pastor, poder ter a autoridade de olhar para as suas ovelhas e dizer: sejam como eu sou. Sejam como eu sou. E num tempo como o nosso, onde o ministério pastoral está em crise, onde faltam referências, tanto teológicas, quanto também de vida, pessoas onde hoje, por exemplo, o ministério pastoral é uma das ocupações mais desprezadas no nosso país, exatamente porque um grupo de falsos pastores e mestres e pastores irresponsáveis estão assumindo as igrejas, os púlpitos, pervertendo o evangelho, e por causa de seus comportamentos, por causa das suas vidas, eles jamais podem olhar nos olhos de suas ovelhas e dizerem: sejam como eu sou. Sejam como eu sou. E o apóstolo Paulo então nos ensina que nós, irmãos, precisamos desejar um ministério pastoral tão excelente como esse, para que a consciência do ministro do evangelho esteja em paz, para olhar para o seu rebanho e dizer: eu acredito na verdadeira doutrina e vivo essa doutrina, sejam como eu sou. Mas também precisamos de um ministério onde, como o ministério de Paulo, em que os ministros saiam dos seus pedestais e vivam com o povo, e entrem em suas casas e comam com eles, e os abracem e convivam com eles, e que se importem, e que amem as suas ovelhas, e não apenas queiram, como está acontecendo no nosso tempo, sugá-las, engordar por causa delas. Então, esse apelo que o apóstolo Paulo faz, irmãos, é de uma profundidade sem igual, e nós estamos apenas no versículo 12. Mas veja, precisamos avançar, por causa do tempo também. Veja o versículo 13 e 14, nós encontramos, no versículo 13 e 14, nós encontramos uma lembrança muito, mas muito interessante. Uma revelação. Nós lemos Atos capítulo 13. E nós lemos que o apóstolo Paulo chegou em Antioquia da Psídia, foi para Perge, foi para Listra, as cidades que fazem parte da Galácia. Nós analisamos, ouvimos como ele pregou o evangelho ali, mas aqui
ele revela uma coisa muito interessante que aconteceu naqueles dias. Versículo 13 e 14 diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Olha que informação. Ele está dizendo, não está lá em Atos 13 explicitamente, mas ele chegou naquelas regiões porque ficou doente. Ele ficou doente e precisou se refugiar naquelas cidades. E por causa dessa doença, nos planos soberanos de Deus que são maravilhosos, sempre nasceram igrejas. Por causa daquela doença, por causa de uma enfermidade que Deus, por sua soberana providência, fez com que Paulo fosse submetido, igrejas nasceram na região da Galácia. É isso que Paulo está dizendo. E essa lembrança é muito interessante, porque a gente não sabe qual era a doença. Não tem como saber. Alguns dizem que era malária, porque havia uma região pantanosa em Perge, que era muito comum ter malária. Possivelmente Paulo chegou ali, então, muito doente, à beira da morte. Outros dizem que era epilepsia. Não dá para saber. Não há nenhuma evidência no Novo Testamento que Paulo era epilético. Não há nenhuma evidência disso. Mas por que esses estudiosos afirmam isso? Porque no versículo 14 tem uma palavrinha que é traduzida no nosso português como desgosto. Desgosto. Não me revelaste desprezo nem desgosto, que no texto bíblico, no original, significa cuspir. Vocês não cuspiram quando me viram, não cuspiram no chão, porque era comum naquele tempo algumas doenças que as pessoas reagissem com cuspe, demonstrando nojo. E dizem que esse problema da epilepsia era uma doença das que mais amedrontavam. E as pessoas cuspiam com nojo e diziam que eram demônios e diziam que eram entidades e coisas parecidas. Então não dá para saber, não dá para ficar especulando. Outros teólogos dizem que a doença de Paulo era nos olhos. Tanto é também que no versículo 14, no versículo 15 ele diz assim: teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Ele está dizendo que os Gálatas o amaram tanto que, se fosse possível, eles arrancavam os próprios olhos para dar a ele. Não dá para saber. No capítulo 6, no versículo 11 de Gálatas, o apóstolo Paulo usa uma expressão interessante. No versículo 11 do capítulo 6 diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Aí alguns estudiosos dizem que essas letras garrafais grandes, gigantes, era porque ele estava quase cego. Não dá para saber. O fato é, meus irmãos, que essa doença foi para os Gálatas uma grande tentação. Vejam, o versículo 14 diz assim: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Tentação por quê, pastor? Porque eles se sentiram tentados em não socorrer, em não ajudar, em não demonstrar amor. Eles podiam ter ficado com medo. Eles não sabiam que doença era, se era contagiosa, se seria um problema para todos eles. Eles se sentiram tentados a jogar fora Paulo para longe. Mas eles não fizeram isso. E o apóstolo Paulo diz que eles receberam Paulo como um anjo de Deus, por causa de Cristo. Então, o apóstolo Paulo traz uma lembrança muito interessante. Quando eu cheguei aí, eu estava à beira da morte, e vocês me acolheram como um anjo de Deus, por causa das palavras que eu tinha como mensageiro de Deus, por causa desse evangelho precioso, que vocês agora estão abrindo mão. Não faz sentido tudo isso. E ele então faz essa lembrança para tocar na consciência deles. E agora ele também faz duas perguntas muito interessantes. Vejam os versículos 15, que diz assim:
que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunha de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Ou seja, o versículo 15 está dizendo, o que aconteceu com aquela alegria? A palavra exultação aí no versículo 15 é a mesma palavra que pode ser traduzida por bem-aventurança. Ou seja, vocês experimentaram a verdadeira alegria que é fruto do Evangelho. Quando vocês conheceram a Cristo, quando o Espírito Santo abriu o coração de vocês e vocês se alegraram, vocês exultaram, vocês glorificaram a palavra de Deus. Mas o que aconteceu com aquela alegria? Que agora vocês estão se submetendo de novo à escravidão, ao erro, à mentira, ao engano. Vocês estão loucos. Uma pergunta para incomodar. Vocês me conheceram doente, mas vocês me amaram e eu preguei o Evangelho e vocês me receberam como anjo de Deus por causa de Cristo, e vocês se converteram, foram convertidos e foram cheios, enchidos de alegria, alegria verdadeira que é fruto da salvação. Mas o que aconteceu com essa alegria? O que vocês estão fazendo? E a outra pergunta que ele faz está no versículo 16, uma pergunta que incomoda muito, porque ele diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Meus irmãos, Paulo está dizendo, eu preguei a verdade para vocês, e agora essa verdade é o motivo de vocês me rejeitarem? Um dos maiores problemas do nosso tempo é que quando pregamos a verdade, e sempre será assim por causa do coração humano, pregamos a verdade e pessoas odeiam a verdade, e porque odeiam a verdade, passam a odiar o mensageiro da verdade. É uma coisa muito interessante de nós meditarmos. Mas olha, um coração sábio, ele abraça a verdade, mesmo que sejam como essas de Paulo, palavras duras, ó Gálatas insensatos. Um coração sábio abraça a verdade. Quando um pai fala a verdade para o filho, às vezes até com dureza, porque às vezes é preciso, se o filho for sábio, ele vai abraçar a verdade. Quando um pastor expõe com fidelidade a palavra, e essa palavra é dura para a congregação, porque Deus às vezes puxa a nossa orelha para o nosso bem. Se somos sábios, nós vamos abraçar a verdade ainda que doa, porque muito melhor a verdade que dói do que a mentira que faz coceira nos ouvidos, porque a verdade que dói nos conduz para a salvação, e o engano que faz coceira nos ouvidos nos conduz para a morte. Então é melhor a dor da verdade do que os beijos da mentira. É melhor a dor da verdade do que os elogios hipócritas do mentiroso. Porque o resultado de quem abraça a verdade é o crescimento, é a salvação, é a maturidade. Mas o resultado de quem abraça a mentira é um caminho de perdição, de ruína, de falência. O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta que incomoda. Eu falei a verdade para vocês, e é exatamente por causa disso que agora vocês me têm como inimigo? Então, irmãos, meditem nisso. É óbvio que nós, quando precisamos exortar alguém, nós precisamos fazer isso com sabedoria também, porque a Bíblia diz que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Mas a verdade, seja ela qual for, ela é um presente de Deus para nós. E só rejeitará a verdade o coração pervertido. Então abracem a verdade, irmãos. Abracem a verdade. Não queiram ser como alguns, que quando a palavra é de conforto, é para mim. Mas quando a palavra é dura, quando toca na nossa ferida, quando nos mostra o nosso erro, o nosso pecado, se contorcem de raiva e rejeitam, inclusive, o pregador. Irmãos, sejamos amantes da verdade, porque o Evangelho, a igreja é a coluna e baluarte da verdade.
E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade e a vida. Então, quando abraçamos a verdade, abraçamos Cristo e tudo aquilo que Ele é para nós. Abracem a verdade, sempre, mesmo que doa, mas é o bisturi de Deus para a cirurgia que precisamos, para a nossa salvação. É o bisturi de Deus para a nossa salvação. Irmãos, avançando um pouco mais, nós já vimos o apelo de Paulo, vimos as lembranças que impressionantes, ele estava doente, o envolvimento dele com as suas ovelhas era um envolvimento muito profundo. Quando um pastor visita alguém que está enfermo, é de uma intimidade, de amor, quando a gente pode orar por alguém que está enfermo. Mas o caso de Paulo foi o contrário, que curioso. Ele chegou lá doente e eles o receberam porque era um anjo de Deus. Agora, ele faz duas perguntas que incomodam. E ele faz uma admoestação no versículo 17 e 18. Eu quero ler com vocês. Diz assim: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja sempre em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Obsequiar é elogiar. Os falsos mestres, elogiavam sempre. Mas Paulo está dizendo, eles não fazem isso com sinceridade. É muito bom ter alguém do nosso lado sempre nos elogiando, mas nem sempre isso é de Deus. Muitas vezes precisamos ser repreendidos, alertados, exortados, admoestados. Mas aqueles homens sabiam que para ganhar o lugar, o ouvido daqueles irmãos, se eles se colocassem no meio deles, elogiando, adulando, bajulando, eles conseguiriam. Irmãos, no nosso tempo não é diferente. Ouçam com atenção. Nos lábios dos bajuladores habita a morte. A boca da bajulação está cheia de veneno. Então, muito cuidado. Porque o erro quer entrar na sua vida, na nossa vida, a partir da bajulação. Mas não há sinceridade, não há verdade, não há amor. Amor elogia, mas amor também, quando precisa, é duro, fala a verdade, que dói, que incomoda. Os bajuladores são hipócritas, cuidado, e eles se intrometem na igreja, e eles falam o que as pessoas querem ouvir, somente o que elas querem ouvir, mas não falam o que elas precisam ouvir. E isso enche igreja, e isso atrai multidão, mas isso não conduz à salvação. E Paulo não é politicamente incorreto. Ele falou o que era preciso falar, e ele alerta o grande perigo da bajulação. As pessoas que querem fazer mal para nós, elas sempre se aproximam. Escutem, elas sempre se aproximarão bajulando. Escutem isso. Tenham sabedoria, meus irmãos. E eu digo isso não apenas para a igreja, para a doutrina, mas para a vida como um todo. Sempre bajulando, conquistando você pelos ouvidos, iludindo, mentindo, nunca com sinceridade. E por fim, a gente pode ouvir aqui o desabafo de Paulo. Nós vimos que esse texto é um texto emotivo. Não estamos aqui diante do grande teólogo expondo a doutrina da justificação pela graça. Estamos ouvindo um pastor sofrendo. E o final do texto diz assim:
meus filhos. Versículo 19. Que a tradução mais correta seria filhinhos. Meus filhos, filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. O tom de voz que eu agora estou falando nessas cartas, palavras duras, é porque eu amo vocês. Eu queria estar aí. Eu queria estar olhando nos olhos de vocês para falar em outro tom. Mas eu amo vocês. Saibam disso. São meus filhinhos. Eu sou o pai espiritual de vocês. Mas o que é mais lindo nesse texto, ouçam, por favor. O que é mais precioso aqui é que Paulo não está preocupado em formar Paulo neles, mas Cristo. E ele se sente um instrumento de Deus. E ele está sofrendo nisso, como que estivesse sentindo dores de parto para vê-los nascer de novo. Mas o anseio do coração daquele pastor era ver Cristo sendo formado nas suas ovelhas. Aí aqui está, de maneira tão profunda, uma das coisas mais lindas que também nós podemos e precisamos ansiar: ver Cristo sendo formado em nós e nos nossos irmãos. Ver Cristo sendo formado na esposa, no marido, nos filhos, nos amigos, e trabalhar, e se esforçar, e se colocar como instrumento para que a perfeita imagem de Cristo seja formada, para que a beleza de Cristo, com as suas perfeições, que manifesta a glória de Deus, porque Ele é a imagem de Deus, a perfeita imagem de Deus, e Cristo sendo formado em nós, é a restauração da imagem de Deus em nós. E não há missão maior, mais sublime, mais especial do que essa: formar Cristo nas pessoas. Queira isso, anele isso, que Cristo seja formado na sua vida, que Cristo seja formado nos seus, na sua família. E se você tem algum ministério, como eu tenho o ministério da palavra, que nós lutemos, nos esforcemos, irmãos, escutem, não para formarmos nós nos outros, é uma tentação muito grande, mas para formarmos Cristo nos outros, e que Cristo seja formado mais e mais em nós também. Isso é um ministério centralizado em Cristo, e isso é o que é o mais importante. Meus irmãos, a carreira cristã, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tem que ter perseverança, e não adianta apenas começar bem, é preciso terminar bem. Aqueles irmãos começaram bem, quando ouviram a palavra se alegraram, exultaram, glorificaram a Deus, mas depois deram ouvidos aos bajuladores deste mundo, que se intrometeram no seio da igreja e roubaram o coração deles. E eles abandonaram, sabe quem? O próprio Cristo. Abriram mão da própria liberdade do Evangelho para se submeter novamente a uma falsa religião de obras. Porque aquele que falava a verdade, eles começaram a ter como inimigo. E nada mais impressionante, nada mais espantoso do que a verdade dividindo a igreja, transformando amigos em inimigos. Nada mais nos espanta, irmãos. Começamos bem, permaneçamos na verdade. Vamos completar a nossa carreira no caminho, no Evangelho, na liberdade cristã, louvando a Deus por sua palavra,
bendizendo e se alegrando na sua preciosa salvação, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, e que Ele seja formado em nós, e nos nossos, e naqueles que Ele nos confiou para o ministério. É assim que devemos trabalhar, é assim que devemos agir. Não adianta apenas começar bem, devemos terminar bem, devemos caminhar com perseverança, com santidade, com amor a Deus, por amor à sua palavra. Irmãos queridos, muitos começaram bem, muitos empolgaram os outros, muitos sabiam de cor as doutrinas, muitos se colocaram como modelo na igreja de santidade, de pregação, e estão mal, estão afastados do caminho, estão perdidos, estão caminhando no ateísmo, nas perdições desse mundo, nas imoralidades. É preciso terminar bem e não apenas começar bem. Começar bem é muito bom, mas é preciso ir avante. Não deram ouvidos à verdade, não lutaram contra o pecado, não se submeteram ao senhorio de Cristo e se desviaram do caminho, se escandalizaram, se perderam. E o resultado disso é tristeza, o resultado disso é amargura, o resultado disso é feiura, o resultado disso é família quebrada, é vida destroçada, o resultado disso é terrível. Você precisa permanecer na verdade. E quando a verdade chegar a você, se ela for uma verdade que doa, abrace, beije a verdade, aplique ao seu coração, seja sábio, não seja insensato, não tenha como inimigo seu aquele que lhe fala o que você precisa ouvir. E se alegre em Deus, se alegre no Evangelho, ame a Cristo, ame o Evangelho de Cristo Jesus, que é um Evangelho, irmãos, que o Senhor Jesus veio para nos resgatar dos nossos pecados e para nos adotar na família de Deus. Esse precioso Evangelho, tão esquecido no nosso tempo. Ame o Evangelho, abrace o Evangelho e pregue o Evangelho. Você não pode achar que está caminhando que está correndo nessa maratona se você não tem sede de ver Cristo sendo formado nos outros. Se você não tem se doado, se você não tem buscado Cristo sendo formado nos seus amigos, na sua família, se você não está pregando o Evangelho, se você não tem contribuído com o avanço do reino de Deus, isso pode ser sinal de que Cristo não está sendo formado em você. É preciso que nós corremos essa maratona com excelência. Não é fácil, mas nós temos o poder de Deus para nos capacitar. Nós temos o Espírito Santo habitando para sempre em nós, para nos dar forças, para vencer o pecado, as tentações, e nos encher de alegria e nos encher de esperança, para que nós possamos amar a verdade, ainda que ela doa, e que jamais, irmãos, e aqui eu concluo, e que jamais, na minha vida, na vida de vocês, na vida dos meus filhos, que jamais alguém precise escrever para nós isso. Insensatos, vocês abandonaram Cristo. Jamais. Vamos orar?